Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. O poderoso conquistador. Nós lemos no Santo Evangelho de São Lucas, capítulo 24, o versículo 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E o profeta de Deus para esta era, o poderoso conquistador, pregada no dia 1º de abril de 1956. No parágrafo 31 em diante, o profeta de Deus, o irmão William Marley Branham, diz: existem muitos homens que podem fazer declarações. Houve muitos filósofos no mundo: Buda, Maomé, Confúcio, muitos outros grandes filósofos. Todos eles fizeram declarações que eles eram grandes pessoas,
Porém a morte decidiu a questão para sempre com eles. Porém, nunca houve um homem, tirando Cristo, que dissesse: eu tenho poder para dar a minha vida e tornar a tomá-la. E pôde provar isto. Este é um lindo pensamento do cristianismo. E mesmo hoje, que, enquanto falamos o Evangelho, não temos que tomar um boato ou uma coisa histórica sobre ele, porque isto pode ser provado bem aqui, nesta manhã, que Jesus Cristo vive e reina e ressuscitou dos mortos e está vivo para sempre. Após 2000 anos, ele está simplesmente tão presente como ele esteve quando ele estava andando na Galileia com seus discípulos, fazendo a mesma coisa, realizando os mesmos milagres, mostrando a mesma misericórdia, pregando o mesmo evangelho. Ele não está morto, mas está vivo para sempre. Como o coração dos cristãos deve estar feliz hoje em saber que não é alguma filosofia curiosa que estamos conhecendo, mas é o poder da ressurreição do Senhor Jesus. E como o grande São Paulo disse em seus dias, sendo o único culto no meio dos discípulos, ele disse: não fui ter convosco como sublimidade de palavras ou com palavras de homens, para que vossa fé se apoiasse em tal coisa, mas disse: mas fui ter convosco na demonstração do Espírito Santo e do poder, para que vossa fé descansasse em Deus, algo assim como amamos aquilo, e em saber que a mesma coisa que Paulo pregou nos dias após a ressurreição de Cristo é simplesmente a mesma coisa hoje, e pode ser provado bem aqui agora, provas infalíveis que Jesus está vivo hoje. Que dia maravilhoso deve ter sido para Cleófas, o seu amigo. Era uma linda manhã de Páscoa, a primeira manhã de Páscoa, com o coração partido, enquanto seguiam pelo caminho. A Bíblia diz: eles eram homens ignorantes e iletrados. Os seus discípulos eram, talvez, eles não sabiam muito sobre botânica, talvez não sabiam muito sobre matemática ou álgebra ou qualquer coisa deste tipo de nossa educação moderna. Talvez não soubessem muito sobre aquilo, mas eles o conheciam, e esta é a coisa principal: conhecê-lo é vida. Recorde disto, amigo cristão,
e amigo pecador. Conhecer a Cristo é vida. Muitas pessoas saem e aprendem o catecismo, elas pensam que aquilo é vida. Muitas pessoas vão e aprendem a Bíblia, elas pensam que é vida. Muitas pessoas conhecem a doutrina de sua igreja e eles pensam que é vida. Todas essas coisas são boas, porém conhecê-lo pessoalmente como seu Salvador pessoal e individual, isto é vida. E somente isto, conhecê-lo. É bom conhecer o seu catecismo, é bom conhecer os seus livros, é bom conhecer a doutrina de sua igreja, mas tudo isto é uma linha lateral. Porém, conhecê-lo é conhecer a vida, e ter vida é conhecê-lo. Pois aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna e nunca entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus fez estas afirmações, e estas são palavras que, depois de não haver mais lua e estrelas, e aquelas palavras ainda farão efeito e serão simplesmente tão poderosas como elas foram no dia que ele as falou. Suas palavras não podem falhar. Agora, se você ouvir atentamente nesta manhã de Páscoa, enquanto eles andavam, eles estavam com o coração partido. O homem no qual eles haviam confiado, aquele que eles pensavam que seria o Salvador de Israel, aquele que eles confiaram que seria o rei, havia sido miseravelmente maltratado, morto, sepultado, e um selo havia sido colocado sobre sua sepultura, com o desafio da tropa romana para que não se tocasse naquilo, ou a penalidade de toda Roma cairia sobre ele. E se qualquer homem rompesse aquele selo, ele seria imediatamente morto. Maria, sua amada mãe, embora ela estivesse ali de pé, vendo-o sem roupas, despido diante do povo, açoitado até a carne, os ossos de suas mãos partidos por cruéis cravos romanos, e todas estas coisas, e difamado, e o ouviu gritando por misericórdia enquanto ele morria, pensando com certeza que nenhum homem daquele calibre poderia morrer com tal morte. Mas Deus faz com que todas as coisas operem para o bem. Ele teve que se sujeitar àquilo, como eu disse nesta manhã. Como você teria
confiança que seus queridos ressuscitariam dos mortos se apenas tivéssemos Enoque, que foi trasladado, Elias, que foi para casa no céu em uma carruagem. Se apenas os tivéssemos, seríamos miseráveis. Porém, este homem morreu. Ele morreu até o ponto em que o sol soube que ele estava morto. Ele morreu até o ponto em que a lua e as estrelas souberam que ele estava morto. Ele morreu até o ponto em que tudo na terra e céu soube que ele estava morto. Ele tinha que morrer a morte de cada mortal que já viveu. Nós vivemos porque ele morreu. Ele morreu. Ele foi maltratado. Ele veio ao mundo numa manjedoura. Não tinha lugar onde reclinar sua cabeça. Quando ele veio à terra, e ele foi tão rejeitado pelo povo que ele não tinha um lugar para morrer. A terra o recusou e os céus não podiam recebê-lo, porque ele estava vindo como pecador, não com o pecado próprio, mas com nossos pecados sobre si. Ele estava carregando os pecados do mundo sobre si. Então ele foi rejeitado no céu, e a terra não o quis, e eles tiveram que levantá-lo entre os céus e a terra e deixá-lo morrer fora do céu e fora da terra. Que Salvador! Como poderia você rejeitar tal pessoa como aquela por uma teologia moderna ou pela aparência das pessoas, quando você sabe que você tem que se colocar em sua presença no dia do julgamento e dar conta da sua vida? Deus não te julga responsável por ser um pecador. Ele te julga responsável por rejeitar o caminho. Você não pode fazer nada quanto a ser um pecador. Você nasceu, sua natureza é a de um pecador, mas você pode remediar isto. Jesus abriu o caminho para você, e ali estava ele, após ver tudo aquilo, e certamente, como poderia uma pessoa, pensou Maria, que não conhecendo um varão, eu estava carregando água um dia de um poço, e o Espírito Santo falou comigo em uma grande luz e disse: aquele santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. E como poderia Deus alguma vez permitir ver o seu próprio filho pendurado ali, sofrendo, sangrando, se retorcendo e morrendo? Como poderia ser isto? Eles estavam esperando a qualquer tempo que ele saísse da cruz, soltasse as mãos e triunfasse sobre o inimigo. Mas eles não sabiam
que se ele fizesse aquilo, então seríamos pecadores nesta manhã. Ele teve que fazer. Eles não sabiam que se ele salvasse a si mesmo, ele não poderia salvar outros. Ele teria que se entregar a fim de salvar outros, e era lisonjeiro para ele. Eles não conheceram isto. Eles foram culpados de colocá-lo na morte. Eles lhe fizeram o maior elogio. Aqueles fariseus fizeram que o crucificaram. Eles lhe fizeram o maior elogio que já foi feito, quando eles disseram: ele salvou a outros, porém a si mesmo ele não pode salvar. Eles não sabiam que se ele salvasse a si mesmo, ele não poderia salvar outros. Ele teria que se entregar a fim de salvar outros, e era uma lisonja para ele que eles não conhecessem aquilo. Eles eram culpados de colocá-lo à morte. Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, o poderoso conquistador.